Foi-me passado alguns textos para a gente falar aqui hoje, no Evangelho, principalmente no Evangelho de Mateus. O primeiro dos nossos textos que eu queria que vocês abrissem aí está em Mateus 8, 23 a 27. Mateus capítulo 8, 23 a 27. Eu fiz uma continha aqui, a gente tem cerca de 6 textos para 1 hora, 10 minutos cada. Eu vou tentar me manter nesses minutos, que nem sempre é fácil. Então vamos lá. Todo mundo está me ouvindo? Direitinho? Aqui eu tenho, às vezes, um probleminha de falar meio baixo. Mas se você não ouvir, pode falar que eu falo mais alto. Mateus 8, 23 e 27 diz o seguinte, eu vou ler na versão NAA. Jesus entrou no barco e os discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo, mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo, Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou, por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Aqueles homens ficaram admirados, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse texto, dentre os evangelhos, é um dos que mais me confronta. Porque muitas vezes, eu não sei vocês, mas muitas vezes eu sou que nem os discípulos diante de problemas que surgem na minha vida. Quando você está num barco, eu já tive a oportunidade de estar num barco, mas não, logicamente não nesses termos. Você sentia aquele barco virando, o texto diz que as ondas eram tão fortes e cobriam o barco. E a gente tem duas pessoas principais aqui, vou colocar assim. Duas cenas muito interessantes. Primeiro, os discípulos tentando segurar o barco para que ele não vire. E você tem Jesus dormindo. Isso eu acho fantástico. Porque quando a gente vai perceber aqui, principalmente pela fala, Senhor, salve-nos, estamos perecendo, dá a entender que eles fizeram de tudo o que estava ao seu alcance. E quando não tinha mais solução, aí eles foram acordar o mestre e foram pedir essa oração, alguns autores vão colocar assim, essa oração piedosa, que eu não concordo e vou explicar por quê, para Jesus. Às vezes nós somos assim. O problema chega na nossa vida, uma dificuldade, e pense nas diversas que a gente enfrenta durante uma semana, se a gente fosse listar, eu acho que não teria papel suficiente. A primeira reação que a gente tem primeiro é dar o nosso jeito. Quando o nosso jeito não funciona, aí a gente vai até Jesus. E por que eu digo quando o nosso jeito não funciona? A gente tem uma promessa na Bíblia, lá em Romanos capítulo 8, verso 28, que eu gosto sempre de pensar nela, e que ela é muito difícil para nós, é que é o seguinte, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você percebe que todas as coisas incluem também as ruins? A gente tem um livro antigo de um cara chamado Thomas Watson, que ele vai listar, dentro da perspectiva dele, de que maneira todas as coisas cooperam para o nosso bem. E é muito interessante, porque coisas boas, ruins, dificuldades, tudo o Senhor faz cooperar para o nosso bem. E é por isso que muitas vezes o nosso jeito não dá certo. Porque Ele quer que através daquela dificuldade a gente desenvolva a dependência. E se o teu jeito, se a tua forma de fazer, se a tua segurança em si
der certo, se o Senhor permitir isso, você nunca vai desenvolver isso na sua vida. Eu sou muito como os discípulos. Eu não sei vocês. Eu faço o que precisa ser feito e eu não estou dizendo que está errado, tá? A questão aqui é a dependência. Eu faço o que precisa ser feito e no fim do último segundo ali, aí eu peço ajuda a Deus. Aí primeiro, tem que consertar o problema e consertar aquilo que eu fiz tentando resolver o problema também. Pedro, Oi, pode falar. A diferença, naquela época, eles estavam ainda conhecendo a Jesus, entendendo o poder dele, né? Sim. A gente já tem tudo isso escrito. E às vezes a gente acha que Jesus está dormindo. Mas é claro que a gente faz dessa forma, pelo menos eu. Então. Existia sim, e de fato, depois a gente vai até falar sobre isso no versículo na frente, né, que acerca de eles reconhecerem quem é Jesus e aquilo que ele pode fazer, mas andando com Jesus, eles tiveram acesso a milagres, a situações extraordinárias. E aí, eu fico imaginando Elias. Vocês lembram do exemplo de Elias? Que ele orou, fogo caiu do céu. E alguém teve já a experiência de orar e fogo cair do céu? Eu nunca tive, eu queria ter. O cara orou, fogo caiu do céu. O cara matou não sei quantos, 400, obrigado, sacerdote de Baal. No dia seguinte, Jezabel falou que ia acabar com ele e ele fica com medo. Aí você fala, cara, cadê teu Deus? Tá dormindo? Assim, nós temos essas inconstâncias muitas vezes. Nós temos experiências fantásticas com Deus, andamos com Ele, mas em determinado momento, algumas coisas tomam o nosso coração, que a gente começa a fazer as coisas segundo depender das nossas próprias possibilidades. E o contraste com Jesus é muito interessante. Porque que Jesus é e sempre vai ser Deus. Sempre foi, sempre vai ser Deus. Mas Jesus também é um homem. E ele está dormindo. Está num barco, as águas lá, e Jesus tirando uma soneca. Eu estaria com ele dormindo também, se eu estivesse lá. Aí o que acontece? Eles vão até Jesus, falam, Senhor, já era. E aí, e é isso porque eu não concordo com os autores que falam sobre a oração piedosa, ele vai dizer o seguinte, Jesus repreende eles. Por que vocês são tão medrosos? A palavra aqui é tímidos, a ideia de covardes. Homens de pequena fé. Vocês não conseguem reconhecer na sua vida a providência de Deus? Aqui não é a ideia de que a fé vai te salvar, uma ideia, às vezes, mística que a gente tem por aí, que ao ter fé, a minha fé vai fazer... Não. A fé não faz nada, quem faz é o Deus da fé. Aqui a ideia é que eles não confiam no cuidado de Deus, principalmente, e claro que eles vão saber isso mais pra frente, Deus estava dormindo ali atrás deles. Então, a minha pergunta para você nesse versículo aqui agora, nessa visão aqui, é de que você depende a sua vida? É de você ou do Senhor? Na nossa visão horizontal, a nossa vida, ela depende unicamente da gente. Por exemplo, se eu não levantar de manhã e vir para cá, nada acontece. Mas da perspectiva vertical, da perspectiva de Deus, é Ele quem manda em tudo. E Ele nos convida a viver a perspectiva vertical. E eu não estou dizendo que isso invalida as coisas que a gente faz aqui. Mas a dependência, ela é diferente. Tem uma diferença entre você fazer ou tentar resolver um problema na sua dependência e na dependência do Senhor. E lembre que se tudo coopera para o seu bem, para que você seja como Jesus, Ele não vai permitir que você dependa de si mesmo. Então,
Obedece. Os próximos versículos que a gente vai pensar, então está sendo muito sucinto, tá, gente? Pela quantidade que eu não sei muito bem como faz, mas vai dar certo. Mateus 9, 35 a 38, por gentileza. O texto bíblico vai dizer o seguinte: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quando a gente estuda a Bíblia, isso é algo muito legal e eu acho fantástico isso. Você percebe que não é um aglomerado de histórias que não tem sentido umas com as outras. Na teologia a gente vai dizer que Deus revela o Evangelho progressivamente ao longo de toda a história até chegar em Cristo. E aqui, Jesus nesse ápice, né, os Evangelhos são o ápice de tudo aquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento. Ele está pregando esse Evangelho, essas boas novas, para todo mundo. Principalmente, logicamente, aqui nas sinagogas, né? Mas para quem estivesse ali, quem estivesse ouvindo. E aí você vai ver uma cena muito interessante. Jesus olha para as pessoas e ele se compadece delas, porque eles são como ovelha sem pastor. Eu estava pensando sobre esse versículo, refletindo sobre ele, e eu estava olhando, hoje no Instagram você não precisa mais ter tanto jornal, né? Porque as notícias caem ali, vão caindo. Não estou dizendo que são verdadeiras ou falsas, estou dizendo que caem. E hoje a gente vê cada vez mais ideologias pecaminosas, ideologias contra a palavra de Deus surgindo aí fora. Você vê pessoas perdidas. E aí a gente olha para tudo isso e muitas vezes a reação do crente a tudo isso que está acontecendo e a todas essas pessoas é se isolar na sua bolha. A gente pertence a Jesus. Muitas vezes a nossa atitude com relação a essas pessoas é eu entrar na bolha crente e lá ficar. Só que Jesus olhou para aquelas pessoas que estavam numa situação vamos fazer uma relação muito parecida com o que a gente vê hoje. Essas pessoas são como ovelhas que não têm pastor. Vivem segundo os seus desejos, segundo a sua carne, segundo aquilo que o mundo diz. E aí, muitas vezes, a nossa reação a isso é se isolar e se afastar cada vez mais. Se afastar deles e se isolar cada vez mais. Só que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Paulo vai dizer o seguinte em Romanos capítulo 1, que a criação dá testemunho, mostra Deus. Por causa disso, todos são indesculpáveis. O que eu quero dizer com isso? Que se alguém que não conhece Jesus hoje morrer, ele vai para o inferno. Porque conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus. A nossa mensagem, a mensagem do Evangelho, ela é tão importante. E ela deve ser feita num contexto de compaixão.
Às vezes a gente trata muito questão sobre evangelismo e coisas assim, e eu tenho uma dificuldade muito grande com isso, eu não vou mentir. Essa mensagem primeiro bateu muito em mim. Mas a ideia do evangelismo não é uma obrigação que você tem para com Jesus simplesmente. A ideia do evangelismo é uma pessoa, é um mendigo que sabe onde encontrar pão e está vendo outro morrendo de fome. E fala onde encontrar pão. Jesus olhou para elas e se compadeceu. E nós? Nós temos nos compadecido dessas pessoas que defendem ideologias que são contra tudo que a gente acredita. Elas são como ovelhas sem pastor. Elas precisam da mensagem que nós temos no nosso coração. O texto termina dizendo: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Deus tem interesse em resgatar pessoas desse estado de condenação. Nós também temos. Eu entendo que quando a gente vê a maneira como as pessoas estão fazendo, a nossa cultura como está cada vez mais depravada, a gente fica estressado muitas vezes com isso. E está certo. Dizem que o verdadeiro justo, o verdadeiro piedoso é aquele que está sempre indignado, porque vê o que é ruim e está indignado com o que é ruim. Isso é legítimo. Mas a gente não pode, vou usar um termo que usa hoje em dia, cancelar as pessoas só porque elas são como ovelhas que não têm pastor. Eu coloquei aqui, ó, Deus é quem salva, mas Ele nos chama para sermos seus instrumentos no mundo. Você não precisa percorrer as cidades, aldeias, você não precisa fazer isso. Mas está num contexto, não está? Está no seu trabalho? Está na sua faculdade? Tem ovelha sem pastor ali também. Próximo texto, Mateus 16, do 21 até o 23, e eu vou aproveitar e vou ler outro texto já junto também, que está no mesmo assunto, que é Mateus 17, 22 a 23. Primeiro 16, o texto vai dizer o seguinte: Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. E então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo algum lhe irá lhe acontecer. Jesus, voltando-se para Pedro, disse: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. E já Mateus 17. Quando eles estavam reunidos na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes. O contexto de Mateus 16 é um contexto bem específico. Jesus vira para os discípulos e pergunta para eles: quem as multidões dizem que eu sou? Uns dizem que é Elias, enfim. Aí Jesus vira para eles e pergunta: e vocês? Aí Pedro fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí ele faz essa declaração aqui que para nós é um tanto estranha, até porque Pedro
até porque Jesus repreende Pedro por aquilo que ele fala. Mas se a gente entender o contexto maior da Bíblia, e a incredulidade de Pedro, obviamente, a gente vai entender por que Pedro falou isso. Se você voltar um pouquinho, eu não vou abrir, mas se você voltar um pouquinho, lá em 2 Samuel capítulo 7, Deus faz uma aliança com Davi, onde ele promete que um descendente sentará no seu trono. E esse descendente é ungido. É chamado ungido do Senhor, que é o Cristo no Novo Testamento. E é muito interessante porque no Antigo Testamento você não tem uma ideia da paternidade de Deus muito desenvolvida. No Novo, bastante, mas no Antigo não tem muita. Só que nessa afirmação de 2 Samuel 7, vai ter lá que eu lhe serei por pai e ele será meu filho. Então quando ele fala que és o Cristo, Filho de Deus vivo, ele está remetendo provavelmente à aliança de Davi. Então, como é que o Cristo, que vai reinar, Salmo 110, até que os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés, vai morrer? Não, é impossível. Isso não pode acontecer. E aí, ele começa a explicar, e por que eu falo da incredulidade de Pedro? Porque Isaías 53 vai explicar que o servo do Senhor tem que sofrer. Sabe, eles tinham uma ideia de um libertador, de um Cristo libertador das nações estrangeiras. Não libertador do pecado. Eles não entenderam que, na verdade, por suas pisaduras nós fomos sarados, é a ideia do pecado. E Pedro, ele segue aqui, só que ele só vai realmente entender a missão de Jesus lá em Atos capítulo 2. O Espírito Santo vem e aí ele professa aquele sermão maravilhoso que a gente conhece em Atos capítulo 2. E aí o que acontece? Pedro está olhando aqui para um rei terreno. Um rei que vai governar, libertar as nações dos romanos naquela época, né? Eram os romanos que dominavam Israel. E olha a surpresa de Pedro. Esse cara que ele estava esperando, que ia libertar eles, falou que vai morrer. Como é que pode? O descendente de Davi, que Deus falou que ia sentar no trono para sempre, como é que ele pode morrer? Ele ainda não tinha entendido a missão do Senhor. Só que aqui eu já preguei nesse texto e eu acho esse texto fantástico, porque eu consigo fazer uma relação muito interessante com muitos crentes que eu já vi hoje. Para quem não sabe, eu trabalho numa livraria evangélica. Eu tenho contato com crente o tempo todo, de várias denominações, e é algo muito interessante, como muitas vezes a gente se parece com isso aqui. Parece que o crente, ele não é, sim, alguém que serve a Deus, mas é um cara otimista. Uma pessoa de fé, segundo o mundo. Uma pessoa que vive, sabe, aquela pessoa que tem aquele otimismo legal no dia a dia. E aí o que Pedro diz? Jesus fala que vai morrer. Pedro diz, não, Senhor. Pelo amor de Deus, isso não vai acontecer de jeito nenhum com o Senhor. E aí Jesus repreende. Você é pedra de tropeço para mim. Eu não tenho nada contra psicólogos. Eu faço terapia, tá, gente? Agora, eu não posso deixar de perceber essa palavra no português não existe, então eu não vou usar. Mas a maneira como os crentes estão mais para psicólogos do que para crentes. O que eu quero dizer com isso? Psicólogos do que para crentes. O que eu quero dizer com isso? A gente tem uma mensagem muito mais otimista do que de fato evangélica, bíblica. Parece que a minha função é
bater no ombro do meu irmão e falar o seguinte, ó, vai dar tudo certo. Tem vezes que não vai dar. Eu já enfrentei essa situação 2 vezes na minha vida, não diretamente comigo, mas com pessoas próximas a mim, e eu fico meio pasmo quando isso acontece. Você tem 2 casos que aconteceram, muito próximos, de um amigo meu, o parente dele estava internado, e aí falaram, um pastor chegou e falou assim, não, ele vai ficar bem. Vai ficar bem porque vai ficar bem e tudo mais. E esse parente ficou convencido de que esse outro que estava internado ia ficar bem. Resultado, morreu. O que é que nós faz? Que Deus é esse? Eu tenho um caso lá perto da loja onde eu trabalho de um rapaz que se afastou do Senhor porque um crente falou que a mãe dele ia ficar bem e ela morreu. Eu tenho um caso na loja onde eu trabalho de uma pessoa que a pessoa estava no hospital, essa pessoa falou, não, vai ficar bem. Horas depois morreu. O que é que a gente faz com isso? Nós não somos Deus. Nós não temos a capacidade de determinar como vai ser o futuro de alguém ou não vai ser. A nossa mensagem... Pode falar. Esse estar bem é no ponto de vista, porque do ponto de vista do cristão, estar bem é ir para o céu. Sim, agora, sem dúvida. Não tem Cristo, ele tem chance de acertar isso. Né? Sim, não, sem dúvida. Então, do ponto de vista, esse estar bem. Vai estar bem, sim, se está dentro da vontade de Deus. Eu digo estar bem no sentido de que a pessoa vai ser curada, sabe? Mas às vezes a pessoa curada não é o melhor. O melhor é ir para o céu. Sim, eu concordo, super concordo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É o estar bem. Problema. Pode falar. Eu entendi. Assim, o pastor, nosso entendimento, não só ele, né, deveria orar, né, e não fazer uma promessa de algo que só o Senhor sabe. Agora, na verdade, a pessoa que tem a família doente, quem esteja lá, tem uma fé mística, porque você vai acreditar no que um homem fala, assim, que nós não temos esse poder. O problema é que a pessoa reivindica assim, Deus está me revelando. Sim. Mas assim, é uma cadeia de ensinamentos totalmente. Não, sem dúvida. Essa pessoa perto da minha loja, que a mãe morreu e que afastou do Senhor, aconteceu exatamente isso. Deus está me revelando que sua mãe vai ser curada. Ela morreu. Aí o cara perguntou, que Deus é esse? É o que o pastor Paulo falou numa das EBDs, né? Das pessoas, algumas denominações, isso tem um histórico que ele fez todos desenrolar na aula, falar, eu determino, né? E na cabeça da pessoa ela acha que ela determina alguma coisa, e acha não, as pessoas têm certeza disso. Determina para Deus e para ser feito. Cara, e às vezes nem é isso. E é o caso, por exemplo, de Pedro aqui. A gente tem um sentimento otimista de que as coisas vão dar certo, segundo o nosso padrão, e o que Jesus fala é muito interessante, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim as dos homens. Essa visão horizontal que nós temos muitas vezes, a gente acha que por ser crente, tudo vai dar certo. Tudo vai sair como eu quero. Não é assim que funciona. Quem já anda há um tempo com Deus sabe. Eu me lembro quando eu me converti, eu achei muito interessante. Eu li Romanos, e eu li Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E como foi que eu entendi? Não, porque eu ia chegar, ia ser algo tão fantástico, é tipo assim, a sorte ia estar do meu lado. Eu ia chegar por exemplo, num sinal, vai estar verde para os carros, na hora que eu pisar, vai ficar vermelho. Nossa, que coisa maravilhosa. E algumas pessoas ainda tratam assim a fé cristã. Não é isso. Não é isso. A gente pode tirar alguns exemplos. Pode falar. Dá impressão também. E colocando assim, nossa crença como um poder mágico.
Isso acontece muito. Isso acontece muito. Um exemplo que eu te dou de um rapaz que o pastor chegou lá na loja. Ele falou o seguinte, ele emprestou um dinheiro pro rapaz e o rapaz falou o seguinte para ele: eu tô orando para que Deus toque no seu coração por não te devolver esse dinheiro. Gente, isso é misticismo, isso é paganismo, me perdoe. Isso não está de acordo com a Bíblia. Sabe? A gente transforma. Isso acontece com a fé cristã, porque aconteceu há um tempo atrás. Se a gente vê a história do Brasil, por exemplo, isso aconteceu com o sincretismo religioso. A gente pega a fé cristã e a gente muitas vezes troca, veste o paganismo de fé cristã. Então, sorte vira fé em Deus, né? Eu gosto muito da frase, eu entendo evangelicamente, mas tem gente que, nossa, entende como sorte. Nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? E aí o que acontece? Eu entendo que Deus está agindo na nossa vida, mas Jesus morreu na cruz do Calvário. Os apóstolos todos foram martirizados, exceto por João. João foi o mais legalzinho que morreu na velhice. Você pega a história da igreja, mártires. Você vai para a Reforma Protestante, os caras que foram quase que Lutero foi banido. Você continua indo na história, os cristãos sempre estão sofrendo. Então como é que a nossa fé é um positivismo? Isso não existe. E Pedro aqui vira para Jesus e diz: não vai acontecer, Senhor. E Jesus fala: isso tem que acontecer. É a vontade de Deus. Então, só para eu caminhar, que ainda tem mais alguns textos para ver, eu queria que a gente analisasse. A gente é chamado a exortar pessoas, a confortar, a aconselhar. Mas eu queria que você observasse se o que está motivando você não é um positivismo ou talvez uma simplesmente sensação de que quer ver a pessoa feliz naquele momento. Eu queria que você aconselhasse a pessoa nos padrões da vontade de Deus revelado na palavra dele. Vamos seguindo? Mateus 18, 1-9. Esse aqui é um pouco maior, esse texto. Senão eu vou e aí não consigo ver o resto. Mateus 18, 1-9 vai dizer o seguinte: naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança tal como essa em meu nome, é a mim que recebe. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse uma grande pedra de moinho fosse pendurada em seu pescoço e fosse afogado nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Se sua mão ou pé leva você a tropeçar, corte e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo do inferno. E se um de seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com 1 ou 2 olhos, ou com um dos seus olhos, do que 2 ser lançado no fogo do inferno. Esse texto ele tem 2 coisas muito importantes para nós. Primeiro, eu imagino que para os fariseus isso aqui é um escândalo, né? Porque Jesus está falando aqui, ó, quem é o maior no reino dos céus? Jesus diz: em verdade, lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, este é o maior no reino dos céus. A criança é o exemplo mais intenso que nós temos, vamos colocar assim, de um crente.
Por quê? Duas coisas. A criança não tem nada a oferecer para os seus pais. Absolutamente nada. Não tem mérito, não pode reivindicar, eu fiz isso, portanto façam isso por mim. Criança não tem essa capacidade. E uma segunda coisa, a criança tem uma dependência simples dos seus pais. De maneira tal que, se os pais rejeitarem cuidar dela, ela já é. E nessa relação que Jesus está fazendo aqui com uma criança, ele está chamando a nós para isso. Porque a fé cristã é isso. A fé cristã é você se colocar diante de Deus falando assim, Deus, eu não tenho nada para te oferecer. Eu não tenho mérito diante do Senhor, eu não tenho merecimento. O que eu posso dizer é o seguinte, falar, Deus, você, o pessoal falou de terminar aí, né? Você tem que fazer porque eu não tenho. O que é que nós temos? Às vezes, conversando com algumas pessoas, não, porque eu vou na igreja todo domingo. Isso constitui mérito. Agora deixa eu te perguntar, quantos pecados você cometeu essa semana? Ou melhor, na manhã de hoje, você... Cada pecado, a condenação dele é o inferno. Claro, quem está em Jesus não há mais condenação. Mas esse ato leva à morte. Seja em pensamento, palavra ou ação. Que mérito há? Isso é o crente. Ele fala, Senhor, não tenho nada. E a segunda coisa é a dependência. Nós dependemos da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Nós estamos aqui pela palavra de Deus que diz o seguinte, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A gente depende disso. E isso é fé. Então não cabe a nós o pensamento, ou vou colocar assim, a pretensão de acharmos que merecemos o que quer que seja diante de Deus. A gente não merece. Sabe, qualidades como vir na igreja, dar o dízimo, coisas que a gente pode fazer, a luta contra o nosso pecado. A gente age como se isso fosse, nossa, agora eu tenho crédito diante de Deus, né? Eu estou colocando ali as fichinhas e tenho crédito diante de Deus. Cara, não tem. A sua luta contra o pecado é graça do Senhor na sua vida. Se você não lutasse contra o seu pecado, isso seria uma indicação que você está morto espiritualmente, nem conhece Jesus. Em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Uma dependência simples, uma confiança simples e não ter mérito nenhum diante de Deus. E é a esse que Deus fala assim, venham benditos de meu Pai, venham para o que está reservado para vocês desde a fundação do mundo. Que a gente se analise. Se a gente não tem buscado através de coisas que a gente tem feito méritos, nós não temos. Tudo é graça do Senhor. E a segunda coisa, está do verso 5 até o verso 9, que é a segunda coisa em duas partes. Quem recebe uma criança tal como essa em meu nome, é a mim que recebe. E se alguém o fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada no seu pescoço e fosse afogado nas profundezas do mar. Isso era, se eu não me engano, uma maneira de assassinato romano, né? De colocar uma pedra amarrada e jogar no mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai daquele que é responsável por elas. Dentro da narrativa da Bíblia, os evangelhos são parecidos, vamos colocar assim, com a Torá, o Pentateuco. 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Se você vê Josué para frente, ela é formada em cima da ética, vamos colocar assim, do Pentateuco. Os evangelhos com as epístolas é basicamente a mesma coisa.
Os evangelhos as epístolas são feitas em cima dos evangelhos, daquilo que Jesus fez. E essa ideia, Paulo vai tratar sobre isso lá em 1 Coríntios capítulo 10. E ele vai trazer o seguinte, Paulo vai dizer, comer carne não é pecado. Só existe um Deus. O povo sacrifica lá, não é pecado comer carne, nem interessa de onde veio. Agora, se o meu comer carne faz meu irmão tropeçar, eu nunca mais vou comer carne. Paulo está refletindo o que Jesus está falando aqui. Para Jesus, os crentes, são pessoas preciosas. Tem um livro, chama O Coração de Cristo, eu queria indicar para vocês, de um cara chamado Thomas Goodwin. E ele trata em cima daquele texto de João que diz, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E é uma coisa maravilhosa. Se a gente para meditar no amor de Cristo pela sua igreja, pela sua noiva, é algo fantástico. Por isso que Paulo em Efésios vai dizer o seguinte, que o desejo dele é que vocês compreendam a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Cristo por vocês. Só que eu sou a igreja, amém? Deus me ama dessa maneira, mas você também é a igreja. E eu não posso fazer você tropeçar. A gente tem que tomar esse cuidado. Romanos capítulo 14 vai desenvolver isso. O que é forte, não despreze o fraco. E o que é fraco, não julgue o forte. Cada um viva segundo a fé que Deus lhe deu. A gente vive, claro, a gente tem nossas vidas privadas na nossa casa e tal, mas a gente vive também em comunidade aqui. E aqui pode ser que em algum momento a gente está levando algum irmão a pecar. Já para eu pensar nisso? Nós temos que tomar cuidado com os nossos irmãos. Porque essa palavra de exortação aqui ela é muito forte. Se alguém fizer tropeçar um destes que crê em mim, seria melhor que uma grande pedra fosse pendurada no seu pescoço e fosse afogado no mar. Tal é o amor de Cristo pelos seus. Então se analise. Veja se o seu testemunho tem sido condizente com o Evangelho. Se não, peça perdão. Se arrependa e continue. Nós devemos ter isso em mente. Claro que somos crentes, somos salvos em Cristo, perdoados, mas nós ainda podemos tropeçar e podemos levar outros a tropeçar. Temos que tomar cuidado com isso. E por fim, nesse texto, ele vai dizer o seguinte, sobre as coisas da nossa vida que podem nos levar a tropeçar, né? Se sua mão ou pé leva você a tropeçar, corte e jogue fora. Claro que isso aqui não é literal, né? Jesus está incentivando aqui a automutilação. Mas a verdade é que se há alguma coisa na sua vida que está te levando ao pecado, cara, corta fora. Você é alguém reconciliado pelo sangue de Cristo e você vai viver uma vida naquele mal que matou o seu melhor amigo, como diria Spurgeon. Isso não faz sentido. Corte. Se há uma situação, deixe de lado. Se há alguma coisa na sua vida, joga fora. O pecado exige atitudes drásticas, muitas vezes. E nós temos que tomar cuidado com isso. Próximo, já o penúltimo. Mateus 20, do 17 até o 28. Esse texto ele é fantástico. Eu gosto muito dele. Principalmente o finalzinho, que é o que a gente vai dar um enfoque. E já correndo um pouquinho mais, que eu já estou adiantado no horário. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou os 12 discípulos para um lado e no caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e escribas. Eles vão condená-lo à morte. E entregá-lo aos gentios para ser zombado, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos.
E adorando-lhe, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou, o que você quer? Ela respondeu, mande que no seu reino, esses meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e uma à sua esquerda. Mas Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam, podemos. Então Jesus lhe disse, vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem o Pai está preparado, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto, lhes disse, vocês sabem que os governantes dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Mãe é mãe, né, gente? É interessante isso. Os 2 filhos de Zebedeu aqui são Tiago e João. 2 dos 12. E ela faz esse pedido para Jesus. Jesus repreende, vamos dizer assim, né? Não considerando como pecado, mas tipo assim, é o Pai quem vai decidir isso aí, não sou eu. E aí os discípulos ficam indignados. Por quê? Que coisa melhor é você estar no reino, você já está no reino do céu, já é coisa maravilhosa, mas você sentar à direita e à esquerda de Cristo, essa posição deve ser a melhor que tem lá do que os mortais conseguem chegar. E aí a galera ficou indignada. Provavelmente por quê? Pela fala de Jesus? Quem é que não quer estar nesse lugar? E aí Jesus ele faz uma inversão fantástica. Esse texto, ele é um texto muito importante para a liderança e para nós como um todo. Vocês sabem que os governantes dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade. Mas entre vocês não será assim. Tem um autor que ele falou o seguinte, na realidade do evangelho, a realidade das coisas costumam ganhar outras cores. Aí ele vai citar, morte tem cheiro de vida. Nós somos ensinados a reter. Mas o sucesso de Cristo é medido pelo nível do seu esvaziamento. E líder, autoridade, tem cheiro de servo. Isso é lindo demais. Porque o maior de todos os líderes, aquele que governa, veio e serviu a nós. Talvez a passagem mais fantástica de todo o Novo Testamento é aquela que diz, e sendo como Deus, não considerou que o ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Mas a si mesmo se esvaziou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Se Jesus se esvaziou, se Jesus serviu, se Jesus, que é Deus, não considerou que o ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar para nos servir, qual é a nossa dificuldade em servir uns aos outros? Pode falar. Também, quando a gente servir, não ter a soberba. Sim. Porque, eu sou do Senhor, achar que é melhor que o outro, porque às vezes, muitas vezes, sem perceber, julga todo mundo. Isso invalida o que a gente faz. De mais alguma coisa. Sim, não, então isso invalida o que a gente faz. Se eu sirvo com amor. A você, por amor a você, minha irmã em Cristo, por amor ao Senhor, que me chama a servir, também serviu a nós. Se eu faço simplesmente porque eu sou maior do que os outros, isso invalida tudo o que eu estou fazendo, porque a intenção do meu coração não é aquela que deveria ser. E sabe,
É muito complicado isso. Porque a gente vive numa época que servir é humilhante. No sentido de que é algo que não deveria fazer. Eu sou incentivado hoje, se você entra na sua rede social e veja lá, você tem que se amar. Não amar o outro. Hoje nós amamos as coisas e usamos pessoas. Por quê? Porque eu tenho que me amar. O Tim Keller, no seu livro Ego Transformado, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Em todas as épocas, até o século XX, o grande problema da sociedade, problema social, era uma autoestima super elevada. Ou seja, eu me amo tanto que eu vou fazer mal ao outro em função do meu próprio benefício. Mas a nossa época, século XX e XXI, na verdade agora inverteu. O problema é minha falta de autoestima. E eu não tiro a qualidade de questões como depressão e ansiedade, não é isso que está aqui em jogo, tá? O que eu estou dizendo é que, em comparação à nossa história, história da humanidade, não faz sentido o contexto que a gente vive hoje. Como é que o fato de eu me amar vai melhorar a minha sociedade e não o próximo? Porque isso é uma sociedade. A gente tem a tendência, eu não sou contra animais, tá, gente? De amar mais os animais do que as pessoas. Não estou dizendo que está errado você ter animais de maneira nenhuma. Mas quem é a imagem e semelhança do Senhor? Nós temos que cuidar de toda a criação, mas há uma proeminência no ser humano. Então, já passando para o último, né? Ainda tem tempo, mas é muito pouco. Se Jesus serviu, quanto mais nós. Quanto mais nós. Nós somos chamados, convocados a servir uns aos outros. Eu sei que é difícil. O nosso pecado ainda está aqui, brigando todos os dias. Todos os dias tem que mortificar. Mas Você quer falar? Não? Mas é essa a nossa luta. E o último texto, Marcos 9, 38 a 41. O texto bíblico vai dizer o seguinte: João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome. Mas nós o proibimos de fazer isso porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu: Não o proíbam, porque não há quem faça milagre em meu nome e logo em seguida possa falar mal de mim. Pois quem não é contra mim, quem não é contra nós é a favor de nós. Pois aquele que der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Aqui, também um outro exemplo de erro dos discípulos, a gente pode ver muito isso na Bíblia. Um cara que expulsava em nome de Jesus, e aí eles o proibiram porque não fazia parte da galera que estava andando com Jesus e tudo mais. E aí Jesus ele faz uma declaração que ela é muito importante para nós. Ele vai dizer o seguinte: pois quem não é contra nós é a favor de nós. Não existe neutralidade religiosa. Como assim? Não existe estar neutro em relação a Deus. Sabe por quê? Porque eu sou criado para a glória de Deus. Ou eu vivo para essa glória, ou eu não vivo. Romanos 3. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não tem como eu estar neutro, tranquilo, Deus lá e eu aqui. Isso não existe. Porque eu fui criado por Deus e para Ele. Quem não é a favor de Jesus é contra Ele. Quem não está por Ele está contra Ele. É aquela ideia da ignorância que a gente tem muitas vezes, né? Que não, as pessoas aí fora, não é que elas não gostam de Deus, elas simplesmente não conhecem, simplesmente só estão ignorantes. A incredulidade não é um problema de ignorância, é um problema moral. Romanos capítulo 1. Os atributos de Deus se fazem visíveis
e nos tornam indesculpáveis. Por quê? Porque não glorificamos a Deus como ele deveria ser glorificado. Todo mundo, diante da realidade da criação, tem noção que existe um Deus. E, na verdade, essas pessoas não ligam para Deus. Eu já tive contato com um amigo meu na faculdade e, falando com ele, quando eu fazia nutrição ainda, ele falou assim, cara, esse negócio de religião para mim não vira. Sua decisão, você que sabe. Agora, o fato dele falar isso não é que ele está em ignorância com relação a Deus. Tipo assim, nossa, ele está assim porque ele não conhece Deus. Tipo assim, não sabe sobre Deus. Não. Ele sabe sobre Deus. A própria existência dele é uma imagem distorcida, mas é de Deus. Não existe neutralidade religiosa com relação a Jesus. E é interessante quando você vê lá Mateus capítulo 25, existem dois tipos de pessoa. As ovelhas e os bodes. As ovelhas vão para o céu e os bodes para o inferno. Não tem meio termo. Então, isso tem que fazer parte. Quando a gente falou sobre a compaixão, isso tem que fazer parte. Essas pessoas estão em rebelião declarada contra Deus e estão debaixo da ira de Deus. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 3. Eram por natureza merecedores da ira de Deus. E é isso que está aí fora. Deus é maravilhoso, mas quão terrível é cair na ira dele. Uma ira justa, santa, porque nós somos criados para a sua glória e não vivemos para isso. E por fim, eu queria só relembrar o amor de Cristo para os seus discípulos. Pois aquele que der de beber um copo de água, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo, que de modo nenhum perderá sua recompensa. Cara, Deus ama a sua igreja. Se você está aqui hoje, problema você está passando, porque todo mundo passa, em alguma coisa. Eu queria te lembrar que Deus ama você. E que Deus faz que até o pior dos problemas coopere para o seu bem. Em dependência diante dele, em reverência diante dele, em aceitação da sua vontade. Eu queria lembrar isso a nós nessa manhã. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações essa manhã. Obrigado porque, apesar de mim, dos meus pecados, Deus, o Senhor é misericordioso para comigo e me dá o privilégio de poder estar aqui hoje falando da sua palavra. Pai, que nós possamos sair daqui e viver cada vez mais para a sua glória. Cada vez mais a imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor atue grandemente nos nossos corações. Que o Senhor faça essa mensagem criar morada nos nossos corações. E que a partir disso transforme cada vez mais a nossa vida. E que possamos crescer em maturidade diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.